Serei breve, mas no capítulo 22 de Lucas, e no versículo 7, nós podemos vermos Lucas narrando e escrevendo, né, a festa, a última Páscoa, a última ceia, que foi realizada ali sobre os judeus, porque ali seria a última ceia do Senhor, e ele convidou, ele queria que todos estivessem ali para participar da ceia, porque ali realmente seria a sua última ceia. A última ceia seria nesse encontro, aonde nós podemos ver, meus irmãos, a providência, o agir de Deus. Deus, ele é soberano, ele sabe organizar tudo para ser perfeito. Deus sabe organizar para sair tudo perfeito para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós podemos perceber, irmão, que nesta Páscoa, Jesus, ele manda Pedro e João preparar a Páscoa ali para estar no meio dos apóstolos, para cear, para se alegrar, para estar em comunhão, porque a melhor coisa, irmão, a melhor história que nós devemos seguir é a história de Jesus, é os conselhos de Jesus, estar em comunhão, em alegria, amar uns aos outros, estar do lado. Jesus, ele deixou o maior exemplo. Jesus, ele sentava com os pecadores, Jesus participava, Jesus comia com os pecadores, Jesus fazia tudo diferente, porque ele é soberano. Jesus, ele agora vai caminhar Pedro e João para preparar. E aí eles vão questionar aonde seria, quem é que levaria, aonde era o lugar que ia ser preparado a Páscoa. E Jesus orienta que eles entrassem em uma rua, que ele encontraria um homem com um cântaro. E ele entrasse à casa do pai de família e perguntasse: onde é o seu aposento? Ele quis dizer, irmão, um lugar secreto, um lugar reservado. Onde é o meu aposento, o teu aposento? É o quarto. É lá onde nós temos intimidade. É lá no nosso aposento onde nós entramos com problema e contamos os problemas e saímos de lá renovado. Porque quando nós entramos em um cenário com o nosso olhar terreno, nós ficamos preocupados, ansiosos. O que é que vai acontecer? Mas ele direciona a eles ir à casa de um cidadão e pergunta: onde é o seu aposento? E ali seria organizado, ali seria celebrado a Páscoa. Um momento com o Senhor, com os apóstolos. Só que o que me chama a atenção, irmão, é no versículo 14, que ele diz assim: é chegado a hora, e pôs-se à mesa com ele os 12 discípulos. Olha o versículo, irmão, ele deseja, ele almeja estar diante dos apóstolos para poder cear, porque ali ele tinha um privilégio, era o desejo dele de estar reunido com os apóstolos. Olha só no versículo 15, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes o quê? Que padeça. Olha só, irmão, a orientação, o diálogo. Jesus sabia de como estava o coração, Jesus sabia como é que estava a mente,
Jesus sabia o comportamento dos apóstolos, daqueles que o seguiam, mas ele prefere convidar todos. Ele deseja, ele almeja, o prazer dele é de comer, de estar a última Páscoa ali com os apóstolos. Ele desejou, irmão, e nesta noite não é diferente. O Senhor te trouxe nesta noite, porque Ele deseja, o desejo de Deus é que você participe do pão e do vinho, que representa o sangue e o corpo do Senhor, que foi entregue lá na cruz do Calvário. Irmão, lá na cruz do Calvário foi deixado tudo. Foi deixado o meu pecado, o teu pecado. A cédula foi rasgada e nós fomos libertos, nós fomos livres para adorar a Deus. Lá na cruz ficou o meu pecado e o teu pecado. Lá na cruz foi esquecido o meu erro, o teu erro. Então não tem nada que acuse eu e você, senão eu mesmo. Eu mesmo me acuso, eu mesmo me mato, eu mesmo me machuco. Mas quando eu olho para a cruz, irmão, eu lembro que alguém teve que morrer por mim e eu sou liberto. Eu sou liberto, você é liberto. Não precisa nós pagarmos mais sacrifício. Não precisa nós matarmos mais nada para que o meu pecado e o teu pecado seja esquecido. Quantas pessoas estão pagando para o pecado dele ser esquecido? Quantas pessoas no passado pagaram para ter o direito da salvação? Mas eu e você fomos livres para adorar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. O Senhor, lá na cruz do Calvário, você não vê o Senhor falando nada. Ele ficou o quê? Em silêncio. Ele poderia ter argumentado, ter falado o que fez, grandes obras. Mas sabe quem é que fala isso, irmão? Era aqueles próprios que mataram, que crucificaram Cristo. Olhe que os soldados disseram: quem é que nós vamos matar? Quem é que nós vamos prender? Jesus ou Barrabás? Eles tiveram a opção, irmão. Eles sabiam que o meu Jesus e o teu Jesus, ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, ele era um homem limpo. A Bíblia diz que ele era um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem acusações, não tinha nada para acusar Jesus. Mas ele teve que padecer. Mas nós podemos vermos aqui que o Senhor, ele se compadece e ele deseja participar da última ceia do Senhor Jesus. E quando eu leio esta passagem, irmão, eu lembro. Você imagina eu e você aqui ceando, participando, e o Senhor chegar para mim e para você: meu filho, eu desejei estar com você nesta noite para nós cearmos. E as pessoas que não vieram, ele chegar e dizer: eu te esperei para você participar comigo na grande santa ceia. O Senhor tem contemplado as tuas lutas. Ei, irmão, é batalha na santa ceia. É um dia corrido, cansativo. Dá uma dor de cabeça, dá uma dor no estômago, dá uma dor na perna. Dói todo o corpo para você não estar aqui. Toda situação é criada. Por quê? Porque o inimigo, ele não quer que você participe da ceia. E no versículo 16,
Ele vai dizer: porque vos digo que não comereis, mas até que ele se cumpra, se o reino de Deus. E Jesus, tomando o cálice e havendo dado graça, partiu e disse: tomai, reparti entre vós. Jesus, quando ele pega o pão, irmão, ele abençoa, ele consagra, porque o pão é consagrado, o vinho é consagrado. Por isso que eu lhe chamei no início do culto, para você se reconciliar, porque a ceia não se brinca. Não se brinca com as coisas santas. Não se brinca. Você veja aqui nos versículos últimos. Nos últimos versículos. Jesus ali participando da ceia. Jesus descobre que diante da mesa alguém vai lhe trair. Diante da mesa, irmão, é onde nós mostramos a comunhão, a alegria. Diante da mesa, onde nós estamos, é onde tudo é resolvido. Mas aqui foi ao contrário. Na mesa foi aonde houve a traição, aonde houve uma pessoa que se adiantou. Jesus teve a maior alegria. Jesus teve um prazer de estar com os apóstolos, mais um. Ele preferiu pegar o pão, preferiu ser amaldiçoado. Irmão, por isso que eu digo, não adianta pressa. Se você é batizado com o Espírito, nas águas, tome posse do pão e do vinho. Se você não é batizado, acalma. Vai ter a oportunidade para você se batizar, para você estar em comunhão e participar do vinho e do pão. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor prepara tudo. Esta Páscoa o Senhor direcionou tudo. O Senhor direcionou as pessoas para eu estar organizando. Mas o principal foi o que o Senhor almejou. Irmão, o mais importante é que o Senhor almeja participarmos da ceia conosco. Ele teve um prazer de estar na última ceia com os discípulos antes que ele padecesse. Antes dele ir à cruz, ele teve o prazer de estar com os apóstolos ceando. E o Senhor nesta noite, Ele se alegra pela tua vida. Porque Ele sabe, Ele viu o teu esforço que você fez nesta noite. Por isso que nós temos o privilégio nesta noite para nós participarmos da ceia do Senhor. Tá bom? Então é esta palavra que eu trago para os irmãos. O Senhor prepara tudo. Acalma. Diante da mesa, diante da nossa caminhada, nós sempre vamos vermos pessoas querer se antecipar. Então deixa ela se antecipar. Fica calmo, descansa. Porque eu garanto que o Senhor vai continuar te dando vitória em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você nesta noite a nos colocar de pé. Quero convidar o nosso irmão Paulo de Freitas, estará fazendo a leitura em nome de Jesus. Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, a seguir. Encontrou, diga um amém. Amém. Tem mais volume aí, tem? Mais um pouquinho de volume aí nesse som. Glória a Deus. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muito fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Meus irmãos, quero convidar o nosso pastor Pedro, vai estar orando pelo pão, em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, em cuja presença eu me encontro, Pai Santo, aqui está esse pão. Até esse momento comum, sou feito pela mão do homem, mas agora eu consagro, meu Pai, que vai simbolizar agora o corpo do Senhor Jesus. Todos os irmãos que já são batizados, as irmãs que vão, meu Pai, tomar o corpo do Senhor. Quando ingerir, meu Pai, que sejam renovados, que sejam curados, que sejam libertos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim nós consagramos este pão em Teu nome, Jesus. Amém. A banda louvando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hino de número 39, da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele veio. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a
a ti confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Curva a sua cabeça nesta noite. Nesta noite você tem a oportunidade de você refletir, de você repensar como foi este ano de 2025. Neste momento você comece a analisar que Jesus, ele foi moído, ele foi cuspido. Ele foi entregue nas mãos dos homens para pagar, para morrer por mim e por você. Então nós estamos aqui com um pão que representa o corpo do Senhor Jesus. Se você puder refletir os açoites, as chicotadas sobre o corpo do Senhor Jesus. E nós nesta noite, nós temos o privilégio de estarmos aqui participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Jesus disse diante dos seus discípulos, ele disse, tomai, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Que você nesta noite possa estar participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então você pode cear em nome de Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice do Senhor, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Convido a igreja a nos colocar de pé nesta noite. Está nas minhas mãos, irmão, é um suco de uva, feito pelos homens, esmagado pelos homens, teve que passar pelo processo para ele se tornar um vinho, o suco. E nesta noite nós estaremos consagrando ao Senhor. Jesus foi entregue nas mãos dos homens, Jesus foi rasgado, dilacerado, cuspido, açoitado, e foi preço de sangue. O motivo de estarmos aqui porque alguém teve que morrer lá na cruz do Calvário. Então nesta noite, nós consagramos ao Senhor este suco de uva, passa a participar o sangue do Cordeiro. Querido Deus, eterno e soberano Pai, te louvamos pela esta oportunidade, Senhor, pela essa última Santa Ceia, Pai, que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui. Pai, são muitas bênçãos, são muitas vitórias para nós contarmos, ó Pai, que porque até aqui nós chegamos, ó Pai, para nós participarmos. Deus, eu te apresento, Senhor, este suco de uva que está, Senhor, dentro destas talhas, ó Pai querido. Agora oramos, Senhor, e consagramos, ó Pai, ao Senhor, que agora passa a participar o teu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Pai, te consagramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar juntamente comigo, irmãos. Entre nós outra vez. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como prova por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade, e declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como prova por tão grande amor, te gravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir
autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. E novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos os reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos adorar ao Rei. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente. Eu posso adorar Em espírito, em verdade. E declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, irmão, para nós fazermos oração, encerrando a Santa Ceia. Depois a gente estaremos só dando alguns avisos, depois estamos fazendo oração, encerrando o trabalho do Senhor. Querido Deus, Pai, te louvamos pela esta oportunidade, Pai, de estarmos diante da Tua presença, aonde, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, nesta noite. Pai, eu creio e posso ver, Senhor, a alegria do Senhor, por ver cada um dos Teus filhos, Pai, participarmos desta ceia. Pai, eu creio, Senhor, que pessoas, Pai amado, que chegaram enfermos, desanimados, Senhor, a participar, Senhor, da ceia, ela foi curada, ela foi renovada nesta noite. Pai, continua abençoando o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela esta última Santa Ceia, que o Senhor nos permitiu de estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém.